Fala pessoal do 9º ano, tudo bem com vocês? Galerinha, na verdade a gente já iniciou o capítulo 10, falando um pouco sobre a população e a demografia do continente asiático. Hoje a gente vai estar intensificando um pouco mais essa discussão ao entorno desse continente, né, tão rico, tão vasto, de culturas e etnias. Bom, a Ásia, né, que é um continente, ela vai concentrar 1/3 da população mundial, o que significa que é um continente considerado muito populoso, tá? Só a China e a Índia, né, que são 2 países asiáticos aí, vão concentrar grande parte dessa população, tá? Bom, mas o que a gente tem que destacar que, por mais que o continente asiático, né, seja tão populoso, a gente tem que entender que a população asiática ela não vai estar distribuída de forma uniforme, ou seja, de forma regular sobre esse continente. Por quê? Porque esse continente ele vai apresentar algumas características não tão satisfatórias, né, para que essa população venha se distribuir. Entre essas características, a gente pode citar como exemplo, a questão do fator climático, né? Eu vou ter áreas, por exemplo, da parte da Rússia ali, né, que está inserida no continente asiático, eu vou ter a parte leste da Rússia menos povoada, justamente por causa do fator clima, tá? Além do fator clima, né, que é um fator natural, a gente tem que levar em conta também que o continente asiático, por mais extenso que ele seja, por mais populoso que ele seja, ele vai apresentar também algumas características econômicas muito diferentes entre os países, né? Nós vamos ter países altamente desenvolvidos tecnologicamente, como é o caso do Japão. Eu vou ter país, né, que apresentam um alto índice de crescimento econômico, como por exemplo a China. Lembrando que a China, por mais que seja aí a segunda maior potência econômica do mundo, hoje a China ainda não é um país desenvolvido. A China é um país emergente, ou seja, um país que está em desenvolvimento, né? Eu vou ter a Índia, que por mais povoada que ela seja, ela vai apresentar alguns contrastes dentro do seu país nessa questão econômica, né? Eu costumo dizer que o continente asiático, ele é um continente rico, né? Se eu levar em consideração, por exemplo, a questão da China e do Japão, mas também eu vou apresentar economias muito abaixo do esperado dentro do continente asiático, tá? Então, assim, a Ásia, quando eu falo de demografia, né, eu vou levar em conta que a população da Ásia, ela cresce, né, ela vem crescendo cada dia mais e, dependendo do país, essa população ela é bem envelhecida, né, como, por exemplo, a população do Japão, que é considerada uma população mais envelhecida, né? Então, esses aspectos demográficos da Ásia também serão bem diferentes. Por exemplo, né? Como assim, Laísa? Essa questão dos aspectos demográficos da Ásia serem diferentes. Simples. Se eu for pegar, por exemplo, as pirâmides etárias do Japão e de outros países e eu for compará-las, eu vou perceber que a minha população de jovens, adultos e idosos do Japão é muito maior do que de outro país, né? A China, até pouco tempo atrás, existiu um projeto, uma lei, que era uma forma de proibir a família ter mais do que um filho, na verdade, né? Por quê? Porque a população da China estava crescendo absurdamente e as pessoas tinham um filho constantemente. Por causa desse crescimento demográfico, porque seria um problema econômico para a China, criaram essa lei. Só que, com essa lei, a população da China, né, as famílias da China começaram a não ter filhos. E aí a população foi ficando cada vez mais o quê? Idosa, mais velha. E isso é um problema, porque isso vai impactar, por exemplo, a questão da previdência social.
né? Questão de aposentadoria, quem é que vai estar no mercado de trabalho? Se eu não tenho jovens, se eu não tenho crianças nascendo, eu vou ter uma população idosa, quem é que vai pagar meus idosos, a minha aposentadoria? Isso é comum, gente, em alguns outros países também, tá? Na Europa é muito comum a gente ver isso. E aí a China começou a apresentar esses problemas e essa lei deixou de ser seguida na China. Hoje o governo chinês incentiva a população a ter filhos. Então, assim, quando eu parto por uma questão da população, dessa demografia, eu vou encontrar diferentes características, tá? Vale lembrar também que é muito importante falar da população da Ásia. A gente tem que lembrar que a Ásia é um continente, tá? É um continente muito diversificado. A Ásia vai ser um continente com diferentes etnias, diferentes culturas, o que deixa, né, o que faz, com que esse continente seja rico, né? Eu costumo dizer que para ser rico, um continente ou um país ser rico, ele não necessariamente precisa só da sua economia. A cultura dele, a etnia dele também carrega esse peso, né? Porque isso vai fazer com que ele se apresente ao mundo, né? Então eu vou ter vários costumes, várias formas de vivência dentro desse continente, né? Principalmente quando eu falo, por exemplo, de China, de Índia, de Japão, que são países que nós, né, conhecemos mais profundamente, que a gente ouve falar mais dentro da Ásia, tá? Falando um pouco sobre a distribuição da população da Ásia, cerca de 50% da população da Ásia ela é urbana, ou seja, metade da população asiática é urbana, né? Hoje, a Ásia Ocidental vai ser a região da Ásia mais que vai concentrar uma taxa de urbanização maior, tá? Cerca de 71,6% da população da Ásia, né, estão aí dentro da Ásia Ocidental, tá? E a Ásia Meridional vai ser considerada a porção da Ásia aí com a população mais rural. Apenas 35-36% da população da Ásia Meridional vai ocupar as áreas urbanas, tá? Bom, quais são os fatores que vão colaborar para que a população asiática se torne uma população urbana? São dois, tá? Primeiro é a chegada de pessoas na área urbana em busca de uma melhor condições de vida, como, por exemplo, a questão do acesso à saúde, acesso a escolas, né? Então, a melhoria de condições de vida. E também por causa do processo de mecanização agrícola. O campo, né, vai começar a se mecanizar. Isso vai fazer com que a população rural perca espaço, né, mão de obra, para a máquina. E eles precisam trabalhar, né? Eles precisam sustentar a sua família. E aí a única forma, né, disso acontecer é se mudar para a cidade, tá? Então, melhores condições de vida, mecanização do campo serão aí fatores que vão colaborar para que a população asiática venha se tornar, em grande parte, uma população urbana, ou seja, uma população que está distribuída dentro da área urbana, nas cidades, tá? As cidades, elas vão apresentar mais atrativos, né? Escolas, hospitais, universidades, trabalho. Então, isso cria uma ideia na população de que essa área urbana é melhor para se viver, tá? Bom, galerinha, atenção aí que eu vou colocar a página das atividades, tá? Beijão!